Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Marcos e sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Cheiro de Gibi. Primeiro vídeo de 2025 e neste vídeo eu gostaria de abordar uma obra que para mim é maravilhosa. Essa obra é Pluto. Pluto para mim é um mangá sensacional, não só um mangá, mas também um anime. Aliás, na Netflix há este anime estreou na Netflix em 2023, ele conta com 8 capítulos, ok? E ele é baseado justamente nessa obra aqui de 2003, ou seja, 20 anos depois fizeram o anime, e o anime é tão bom quanto o próprio mangá, ok? E hoje eu gostaria de falar muito sobre o mangá e também sobre o anime que está ali na Netflix, ok? Pluto trata de um arco, é uma história baseada num arco do célebre personagem Astro Boy, ok? O Atom, lá, o menino robô, herói criado por Osamu Tezuka na década de 50. Existe um arco chamado O Maior Robô da Terra. Num desses arcos, então, aparece ali um vilão, não é, que o Atom, o Astro Boy, tem que combater. Claro, a história daquela época ali, da década de 50, é uma história um tanto inocente, um tanto simples, em vista do que foi feito. Mas aí vocês vão perguntar, poxa, mas você acabou de falar que Pluto é baseado nesta obra, neste arco, o Maior Robô da Terra ali, das histórias do Astro Boy. Acontece que este autor aqui, que é o Naoki Urasawa, ele manifesta o desejo de fazer uma releitura, não é, deste arco do Astro Boy, este arco denominado o Maior Robô da Terra. E aí ele vai até o filho do Osamu Tezuka, o célebre mangaka já falecido, e ele vai até o Makoto Tezuka, filho do Osamu Tezuka, e lhe diz que tem vontade de criar uma história baseada no Astro Boy, neste arco em questão, né? Ou seja, e desta autorização que ele recebe do Makoto Tezuka, ele acaba criando essa história em 2003, chamada Pluto, e esta história, ela é sensacional. Ela é uma mistura de Blade Runner com AI, Inteligência Artificial, aquele filme do Spielberg. Também uma mistura das obras que versam sobre robô do Isaac Asimov lá, né? Trabalha toda essa questão das leis dos robôs, as leis a que os robôs têm que respeitarem dentro de sua operação. Então, assim, é uma obra muito inteligente, muito complexa, não é? Aqueles que tiverem a oportunidade de assistir, né, que já assistiram ou estão a assistir ou vão ou podem assistir essa obra aqui na Netflix, façam, ok? Porque Pluto é uma obra muito inteligente. Nela existirão ali reflexões em torno do quão poderia ser a vida humana, a sociedade humana, se os robôs tivessem uma inteligência tão avançada quanto a do próprio ser humano, não é? Uma inteligência que nos faz pensar que o robô não só é capaz de pensar, mas também é capaz de sentir, não é? Dentro de sua simulação das ações, dos sentimentos humanos, fica ali a dúvida se o robô está realmente simulando ou se ele realmente sente aquilo que ele passa a transparecer em público. Tanto é que na história, em muitas passagens, né, os personagens ficam assim: ora, é praticamente impossível saber se aquele indivíduo é ou não é um robô, não é? E isso causa um pouco de medo nos seres humanos, né? Essa obra se baseou, como eu disse, por exemplo, em Blade Runner. Blade Runner, um dos grandes medos lá naquela história é justamente essa incapacidade de distinguir o que é um ser humano e o que é um robô. Nós vemos isso em Pluto também.
E Pluto também mescla toda essa ficção científica com uma história de detetive. Por quê? Porque a história começa quando um robô é assassinado. Assassinado? Mas isso a gente não usa para ser humano? Pois é. Então, pessoal, é isso que eu estou dizendo para vocês. Os robôs se assemelham tanto aos seres humanos que o termo assassinato também passa a ser empregado para os próprios robôs, né? Porque se fosse uma mera máquina, ela foi destruída, não foi assassinada. Mas como os robôs estão tão semelhantes aos seres humanos, passam a existir direitos de robôs, direito dos robôs, né? Existe ali toda uma comunidade empenhada em criar direitos para os robôs. Então, um robô é assassinado e aí entra em cena um personagem, né, que é secundário na história do Astro Boy original e que aqui passa a ser o protagonista, não é? Que é o detetive Gesicht. E Gesicht, ele é também um robô, mas é um robô tão avançado que ele é praticamente indistinguível de um ser humano. E o Gesicht tem a árdua missão de tentar descobrir quem está assassinando robôs, porque não só um robô é assassinado, mas outros robôs também são assassinados. E pessoas, seres humanos que cuidam da defesa dos direitos dos robôs também passam a ser assassinadas. E aí existe uma grande questão: é um robô ou é um ser humano que está cometendo estes assassinatos? Porque existem leis, né, que regem a operação dos robôs, o funcionamento dos robôs, e uma dessas leis é que nenhum robô pode assassinar, pode matar um ser humano. Mas então, quem está matando os robôs e que acabou matando os seres humanos? Porque a princípio a impressão que se tem é de que é o mesmo ser, a mesma pessoa, a mesma entidade que está assassinando tanto o robô quanto os seres humanos. Mas se existe uma lei que rege o funcionamento dos robôs e que diz que um robô não pode assassinar um ser humano, e aí? Essa lei, pessoal, é de Isaac Asimov, né? Quem já teve a oportunidade de ler a obra do Isaac Asimov, Eu, Robô, ou já teve a oportunidade de assistir o filme Eu, Robô lá com o Will Smith, vai lembrar bem dessa lei, né? Que não é permitido a um robô assassinar um ser humano, ok? Então, é uma história muito interessante porque não só versa sobre questões da ficção científica, sobre questões éticas, sobre questões morais, mas também é uma história de detetive, que a gente fica o tempo todo ali absorto, né, envolvido, não é, na história, querendo descobrir juntamente com o detetive Gesicht ali, quem realmente está matando os robôs e matando aqueles que estão empenhados nas causas dos robôs, ok? Também é uma obra muito interessante porque é uma metáfora da própria sociedade humana, ou seja, os seres humanos muitas vezes não estão preparados para conviver com aquilo que é diferente, com aquilo que por ser diferente pode lhes causar um certo medo, pode lhes ameaçar de alguma forma, né? Nós seres humanos somos assim, não é? Então esse filme, aliás, este anime e este mangá aqui, ele trata justamente dessas questões. Estamos ou não preparados para convivermos com uma inteligência artificial que, por se desenvolver tanto, chega a ser tão complexa quanto a nossa, ou talvez mais sofisticada que a própria inteligência humana, não é? Estaríamos preparados para conviver com um outro tipo de vida que de repente surgiu artificialmente, mas por adquirir uma consciência muito elaborada e muito complexa, vai se tornar propriamente quase que um outro ser humano? Porque o que a gente vê claramente na história aqui de Pluto é que o grande medo dos seres humanos está no fato dos robôs se tornarem quase que humanos, não é? E tornar-se quase que humanos quando começarem a ter não só a inteligência tão sofisticada quanto os seres humanos, mas também os sentimentos, né? Então, assim, numa das partes do próprio anime, num dos diálogos das personagens ali, o que fica muito claro é que um robô vai ser o mais perfeito possível quando ele se tornar quase que
um ser humano. E como é que ele vai se tornar quase um ser humano? Quando ele passar a ter sentimentos como ódio, por exemplo, como os seres humanos possuem. Ou seja, a partir do momento que o robô começar a sentir raiva, a sentir ódio, ele vai se tornar um robô muito próximo do ser humano. Então, assim, o que define muito a humanidade dentro dessa ficção de Pluto aí é o fato de nós termos ódio, de termos raiva, de fazermos as coisas por ódio, de nos vingarmos e tudo mais. Então, quando o robô começar a simular esse tipo de sentimento, de reação humana, aí sim ele vai se tornar um robô perfeito, porque a ideia de robô perfeito é aquele que imite da melhor forma possível o próprio comportamento, o próprio sentimento, a própria forma de pensar do ser humano, ok? Então, assim, pessoal, recomendo fortemente. Os desenhos deste mangá são muito bons e os desenhos do anime são muito parecidos com o do mangá, ok? O Naoki Urasawa aqui, ele manda muito bem. Um dos requisitos do Makoto Tezuka para que o Naoki Urasawa pudesse aqui fazer essa reformulação desse arco do Astro Boy era que ele se utilizasse do seu próprio estilo de desenho e não tentasse copiar o estilo do Osamu Tezuka, né? E é muito bom porque os desenhos do Naoki Urasawa aqui são muito atuais, né? São traços muito bem feitos, muito finos, não é? Então, assim, a arte dele enche os olhos, né? Uma arte muito gostosa de se ver, né? A sua narrativa é muito fluida, né? Então, aqui, tanto o anime quanto o mangá são obras excelentes. Recentemente, a Panini está lançando essa edição de luxo aqui do Pluto, ok? Né? Ela já lançou, né, o ano passado, ano retrasado, aliás, né? Eu tinha lançado, e agora, no ano passado, ela começou a lançar a edição de luxo, que não se diferencia muito da edição tradicional que eles já tinham lançado. Então é a oportunidade daqueles que ainda não leram ou não adquiriram, que possam ir aos poucos adquirindo aqui, aproveitando as promoções que possam vir surgindo aí, ok? Então, assim, vale muito a pena, né, ter essa obra na coleção. São apenas 8 volumes, então, assim, é curto, né? E é uma história muito inteligente, ok? Então, para aqueles que gostam de robótica, histórias de robôs, né, e que não sejam histórias muito bobinhas, Pluto eu recomendo fortemente. Para aqueles que gostam de histórias de detetive, também Pluto é uma boa sugestão de leitura. Tudo bem, pessoal? Eu agradeço a atenção de todos, peço por gentileza que vocês se inscrevam no canal Cheiro de Gibi, ativem o sininho, deixem o seu like, façam seus comentários aí sobre Pluto, né? Vocês já assistiram este anime maravilhoso, pretendem vê-lo, né? Pretendem comprar aqui, né, as edições de Pluto, ok? Já leram Astro Boy, já ouviram falar do Astro Boy, do Atom, lá do Menino Robô também, né? Uma obra um pouco mais antiga, mas que vale a pena também ser vista, ser lida, ok? É isso, pessoal. Forte abraço a todos e um bom 2025. Tchau, tchau.